Eliana, fala um pouco sobre associações profissionais, a história disso e a importância disso. Bom, quando eu estava na ESG, se conversava muito sobre a Associação Cultural, né, de Design, que era mais a BDI, né? Que era de São Paulo. BDI, era São Paulo e Rio, mas pegava Rio também, a Valéria, a Valéria London também entrou, Fred e outras pessoas. Mas ficava, a coisa sempre ficava um pouco solta, né? E aí começou-se a discutir a regulamentação da profissão. Com essa discussão da regulamentação da profissão, veio a necessidade de se ter, eles falavam isso lá, os deputados e tudo, falavam que a gente tinha que ter uma associação profissional, para depois ter um sindicato e para aí a gente ter regulamentação, senão a gente não ia ter. Então se fundou a APDINS, a APDINS RJ, que Associação Profissional de Desenho Industrial de Nível Superior do Rio de Janeiro, onde eu te conheci. E conheci outros designers também que eu não conhecia, vindos de PUC ou vindos de outras turmas da ESG, né? Isso foi por volta de 1981, se não me engano. Nessa época, a Ana Maria de Moraes se aproximou da gente, eu não me lembro quem apresentou, acho que foi o Zeca, não sei, Maria Luísa, e a APDINS queria se formar e precisava de uma sede. Então montaram no nosso escritório, lá no Siqueira Campos. Então a APDINS começou a funcionar lá. E a gente começou a chamar as pessoas e realmente nós formamos uma equipe além da diretoria, tinha muito colaborador, né? Nós éramos mais de 20 pessoas. E as pessoas estavam todas entusiasmadas na primeira vez da vida que iam trabalhar para alguma coisa, para melhorar a profissão e tudo, porque estava todo mundo muito perdido, muito desgarrado. E uma das coisas interessantes foi a discussão de que nós precisávamos fazer um censo, porque a gente não sabia quantos nós éramos. Nessa época já existia a PUC, né? Já existia, eu acho que a Silvio Souza. Isso, não sei se a faculdade... e a FRJ, PUC e Silvio Souza. Depois é que veio a faculdade da cidade, ou veio nessa época mais ou menos. Então nós começamos a fazer o censo, nós tivemos muitas atividades, fizemos workshops, convidamos várias pessoas para fazer workshop, a gente fazia na ESG, a gente fazia na PUC, fizemos uma semana de design e tecnologia na ESG, que foi o máximo, assim, convidamos pessoas de profissões, isso foi muita ideia da Ana Maria, profissões completamente diferentes. Então veio um cara de filosofia, veio um de engenharia, para falar sobre o mercado, sobre a vida, sobre a sociedade, né? Tudo o que estava acontecendo. E fizemos um jornalzinho, fizemos festas para angariar fundos lá na casa do Conrado, lá em São Conrado, altas festas, lançamento de livro. Juntamos a Rio Books nessa época com a gente e assim a gente começou a movimentar e ao mesmo tempo a gente começou a trabalhar, já tinha havido o primeiro END, que foi o Encontro Nacional de Desenho Industrial, e nós participamos da organização do segundo END, que foi em Recife, e depois do terceiro END, que foi em Bauru, né? Inclusive foi interessante, porque esse terceiro END deu abertura para a nova faculdade de Bauru, né? Que fizemos uma tenda e tudo. E sempre a regulamentação da profissão voltava, né? E vinha para a nossa conversa, mas a gente patinava e não conseguia sair do lugar. E até hoje estamos assim, né? Um pouquinho. Melhorou, pô. Andamos de estágio, né? Então foi a APDINS, eu não sei, eu tive muita vontade sempre de entrar. Depois teve a Associação dos Escritórios, a gente também fez bastante reuniões.
E depois eu passei a DG e eu passei a trabalhar muito depois a parte do mestrado, aí mais nesse envolvimento com congressos, né? Aí tanto que eu participei de vários congressos, tinha uma equipe que a gente organizava os congressos, Ana Maria sempre, né, de P&D. Depois nós resolvemos abrir a Amped. Também fizemos o CIPED, que foi o Congresso Internacional. Então, eu acho que a gente, de alguma forma, meio talvez desorganizadamente, mas a gente conseguiu levantar a poeira um pouco e botar para frente. E com isso a gente também teve uma entrada interessante que foi no mundo acadêmico-científico, né? De um escalão um pouco maior que a gente nunca chegava. Né? Então, com mestrado e doutorado da PUC, isso permitiu também da gente começar a fazer artigos científicos, ter congressos, né? Teve a revista Estudos em Design. Quer dizer, no final a gente ganhou muita coisa, a gente teve ganhos nisso. Mas sempre esses trabalhos voluntários, então a pessoa faz um pouco, depois ela é desestimulada, daqui a pouco ela tem que ganhar dinheiro, não tem mais tempo para fazer aquilo, né? E às vezes são fases da vida que a gente vai se preocupando com isso, outras a gente vai tendo outras preocupações. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre congresso, eu sempre gostei, sempre tive um pé acadêmico, mas eu sempre achei assim, que a gente tem uma profissão eminentemente prática e que os congressos são acadêmicos demais. Sei lá, mal comparando, você tem um congresso de medicina, o cara faz lá, fica não sei quanto tempo descobrindo um antibiótico, mas aquilo influencia diretamente a prática, ou uma nova técnica de laparoscopia, aquilo influencia diretamente a prática. Quer dizer, eu acho que a pesquisa alimenta diretamente a prática. Eu não vejo muito isso nem nos nossos congressos, nem nos nossos trabalhos. Você acha que eu estou errada? Não, eu acho que você tem razão. Realmente, a pesquisa, às vezes, ela fica um pouco à parte da prática. Outras vezes, né, a gente tem condições de mostrar no congresso algum trabalho prático. É porque, normalmente, a academia ela não quer ver projetos feitos, ela quer ver pesquisas feitas. E essas pesquisas, se a gente não está alocando essas pesquisas em situações que incentivem, né, novos projetos, novos comportamentos no design, novas práticas, eu acho que isso é um defeito nosso. Eu acho que talvez o design não tenha ainda encontrado o tom certo para os congressos, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa para se pensar assim, para não ficar uma coisa separada da academia e outra coisa separada da prática. A gente não percebe, por exemplo, os designers de escritório nos congressos, né? É uma coisa só para professor, é uma coisa só acadêmica. Essa dicotomia, esse afastamento me incomoda um pouco. Eu acho um pouco. Mas é porque às vezes os designers que estão no mercado, assim, com escritórios, eles não sabem reverter em artigos o que eles fazem, muitas vezes, né? Então, eles ficam preocupados em fazer aquele projeto, em implantar o projeto e não criam dali um artigo que seria maravilhoso para um congresso. Então, eu acho que está faltando esse entrelaçamento e esse entendimento. Eu acho que isso realmente, às vezes, fica muito, muito à parte, né? Alguma coisa que você queira falar, que você não falou? Não, ainda bem que eu escolhi essa profissão. Adoro, falo para os meninos, para os alunos. Escolher bem, pode ganhar dinheiro, pode não ganhar, às vezes eu estou de pires na mão, mas tá bom. Então tá bom. Então vamos encerrar e você tem direito a escolher mais uma música. Serenata do Adeus, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, cantado pela Elisete Cardoso.